começando mais um Coronavest da melhor forma possível. E dessa vez a gente vai ver calor sensível de Física 2. Então não perde nada, tá? Vê o vídeo direitinho, tira todas as dúvidas. Vou colocar o gabarito da semana passada nesse vídeo e o gabarito desse vídeo na próxima semana. Não perde, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar aos monitores. Então aqui, vai dar certo. Então, gente, tudo bom? Como eu tinha falado a vocês, hoje a gente vai ver quantidade de calor sensível e trocas de calor. Bem, esse assunto é bastante importante no vestibular e cai muito recorrente. É um assunto complementar da quantidade de calor latente. A diferença entre os dois é que calor sensível, ele não tem mudança de estado físico, já calor latente, ele tem mudança de estado físico. Mas a gente vai ver só na próxima aula, tá, o que é calor latente. Então vamos entender um pouquinho melhor o que seria calor sensível. Calor sensível é o seguinte, digamos assim, eu encho uma garrafa de água e ponho ela na geladeira. Essa água vai ficar gelada, porém ela não vai chegar a congelar. Então essa mudança de temperatura em que a água sofreu, mas não chegou ao congelamento, ou seja, não mudou o seu estado físico, é o que eu chamo de calor sensível, tá bom? Então vamos começar aqui mais uma aulinha rapidinho. Então vamos ver. Quantidade de calor sensível. O conceito, como eu já tinha falado, é o processo de transferência de energia de um corpo com maior quantidade de temperatura para um corpo com menor quantidade de temperatura. E a formulazinha que geralmente eu uso é Q é igual a M, que é a massa, vezes C, que é o calor específico, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. E Q, quem é Q? Q é a quantidade de calor. Então, a dicasinha que eu dou para não esquecer na hora da prova é sempre usar o que macete. Que macete, toda vez que eu tiver mudança de temperatura, mas eu não mudo meu estado físico, eu uso que macete, que é Q igual a M vezes C vezes ΔT, beleza? Vamos lá. Então, entendendo um pouquinho das unidades. Vê só, essa questão das unidades vai ser muito importante, porque é a partir delas que eu vou conseguir calcular a minha equação de forma correta. Geralmente a gente vai poder se guiar nas unidades de acordo com o calor específico, que é aquele Czinho pequenininho que eu tinha colocado na fórmula do slide passado. Então, vê só, eu vou ter Q, que é o principal, que é a minha quantidade de calor, né? Q, ele vem em calorias ou em joule. M é a massa, que vem em quilos ou em gramas. E ΔT é que vem em Celsius, que é a variação de temperatura, né? Vem em Celsius ou em Kelvin. Então, para saber quais os tipos de unidade vamos usar, centralizamos nossas atenções nos dados fornecidos. Então, a gente tem que prestar atenção quais dados nos foram fornecidos para que a gente possa saber que tipo de unidade a gente vai usar naquele momento. Tipo assim, ó, exemplo 1. Ele me deu uma questão em que o meu calor específico ele veio com essas unidades. Calor específico é igual a 10 calorias por gramas Celsius. Ou seja, eu vou estar usando calorias, eu vou estar usando gramas e eu vou estar usando Celsius. Então, se por acaso a temperatura vem em Kelvin, eu tenho que transformar ela em Celsius. Se por acaso a massa vem em quilo, eu também vou ter que transformar ela. Já no meu segundo exemplo, eu tenho que calor específico vem em joule, quilo e Celsius. Então, a partir disso, eu vou ter que observar quais unidades me foram fornecidas e quais unidades eu vou precisar usar. E daí eu vou poder mudar ou não a minha equação. Vê só, eu também tenho aqui capacidade térmica. Capacidade térmica, ela é justamente a razão entre a quantidade de calor sensível cedida e a quantidade de calor sensível recebida. Então, capacidade térmica seria a minha quantidade de calor sensível dividida pela minha variação do tempo. Uma diquinha que eu dou é o seguinte: toda vez que tiver em uma questão, que ele me der na questão a minha capacidade térmica, me der a minha variação de temperatura, mas não me deu o meu calor específico e nem me deu a minha massa, então eu vou usar apenas capacidade térmica vezes variação de temperatura. Por quê? Porque capacidade térmica também é igual a massa vezes calor específico, certo? Então, a gente vai ver uma questão aí que a gente vai usar justamente isso, em que ele não me dá nem meu calor específico e nem minha massa, mas me deu minha capacidade térmica, então eu vou utilizá-la no lugar de massa de calor específico. Ó, esse primeiro exercício aqui.
Um paciente recebe um tratamento terapêutico térmico em um braço. O tratamento é realizado utilizando uma pequena manta térmica elétrica de potência P igual a 200 watts, igual a 20 watts. Considere que o calor específico médio do braço foi 2 joule por gramas Celsius. Aí a gente já tem que observar que está em joule e não em calorias. E por que está em joule, né? Porque como a gente está falando de potência, ele colocou joule por conta disso. Que a massa da parte do braço tratada é M igual a 0,9 kg. Uma coisa importante, como eu falei, a gente sempre tem que estar antenado às unidades. E a gente usa geralmente como padrão a unidade do calor específico. Então, vê só, aqui o meu calor específico está em gramas, mas a minha massa está em quilos. Então, eu vou ter que transformar esse quilos em gramas para poder calcular certinho. E que o aumento máximo de temperatura permitido deve ser de 4 Celsius. Já a temperatura está na mesma unidade e está ok. Calcule o intervalo de tempo necessário, o intervalo de tempo máximo, durante o qual a manta pode permanecer ligada em contato com o braço. Suponha que toda a energia térmica produzida pela manta é absorvida pelo braço. Então daí é que eu vou começar a fazer justamente o seguinte. Primeira coisa, eu tenho que saber o que é potência. Potência, apesar de não fazer parte desse assunto, todos os assuntos de física estão interligados. Então a gente tem que saber um por um e saber quando usar cada um. O que é potência? Potência é a quantidade de energia dividido pelo tempo. Nesse caso, a minha energia seria justamente a minha quantidade de calor, né? Que como a gente vai transformar em joule, ela vai estar em forma de energia. Então, vê só, eu tenho aqui, potência igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. E aqui eu tenho que quantidade de calor é o Q macete, que é massa vezes calor específico vezes ΔT. Primeira coisa que eu disse que eu tenho que transformar a unidade de massa. Então, ele me deu em quilos, 0,9 quilos, e eu vou transformar em 900 gramas, certo? Então, aqui, quantidade de calor vai ser massa, que vai ser 900, vezes meu calor específico que ele me deu, que é 2, vezes a minha variação de temperatura, que ele também me deu, que é de 4. Uma coisa importante, gente, esse aqui, esse triângulozinho, esse delta, é justamente variação, tá? Porque se ele tivesse medido que a temperatura ia de 4 a 2, então a variação seria de 2. Mas como ele já me disse que a variação com esse sinal e com esse triângulozinho é de 4, então já posso usar direto. Então aqui, eita, deixa eu voltar. Então minha quantidade de calor aqui foi justamente 7.200. Então daí eu já tenho minha quantidade de calor. Aí agora eu vou poder usar essa informação nessa fórmula daqui. Aqui eu coloquei Q, mas na verdade seria o P de potência, tá? Então potência seria igual a 7.200, que foi o Qzinho que a gente achou, dividido por T. Então aqui, como eu já sei que potência que ele tinha me dado é de 20 watts, então eu já coloco aqui, 20 é igual a 7.200 dividido por T. E o que eu quero achar é justamente esse tempo, o tempo que a manta pode permanecer no braço. Então, o T vem para cá e o 20 vem para baixo. Então, T é igual a 7.200 dividido por 20. Então, eu achei aí que o tempo é de 360 segundos. Mas uma coisa que eu tenho que me ligar nessa questão é o seguinte: todas as minhas alternativas estão em minutos. Então, eu tenho que transformar esses segundos em minutos. Como eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, então só eu dividir essa quantidade de segundos por 60. E daí eu descubro que 360 segundos é igual a 6 minutos. E minha alternativa seria a alternativa E. Beleza? Vamos para a próxima questão. Aqui, a figura representa um calorímetro de fluxo cuja função é medir o calor específico de determinado líquido de densidade 800 kg por metro cúbico. Esse líquido flui pelo aparelho com uma vazão constante de 3 litros por minuto.
entra a temperatura de θ igual a 25 Celsius e sai com a temperatura de θ igual a 30 Celsius. Depois de ter sido aquecido por um aquecedor de potência constante 320 watts. Vê só, aqui a gente pode perceber que tem mistura de vários assuntos, mas todos estão interligados, como eu tinha falado. A gente tem aqui densidade, a gente tem aqui fluxo. Então vamos ver cada um com calma e ver como cada um vai se encaixar, tá bom? Aí ele diz o seguinte: considere que todo o calor fornecido pelo aquecedor seja absorvido pelo líquido. Calcule a energia térmica em joule dissipada pelo aquecedor necessária para aquecer 6 litros do líquido. E calor específico do líquido é joule quilo por Celsius. Então, eu coloquei essa partezinha em vermelho porque é uma parte muito importante. Por que é tão importante isso daí? Primeiro, que ele está pedindo uma energia térmica dissipada. O que é uma energia térmica dissipada? É uma energia que foi perdida durante o processo. Digamos assim, eu jogo uma bolinha e essa bolinha joga assim no chão, a bolinha, certo? Jogo daqui a bolinha, pá, ela bateu no chão. Só que quando ela vai voltar, ela não consegue voltar na mesma altura. E por que ela não volta na mesma altura? Porque alguma energia, alguma força foi dissipada nesse processo. Ela perdeu algum tipo de energia. Então, energia dissipada é justamente isso, é uma energia perdida. Além disso, ele diz o seguinte, que é necessário para aquecer 6 litros de água. Só que o que é que ele tinha me falado antes? Que a cada 3 litros eu levo 1 minuto. Então, se eu vou ter 6 litros, eu vou levar no mínimo 2 minutos, não é isso? Então, isso é uma coisa que eu tenho que entender, que eu tenho que ler com calma e ver os detalhes. Se ele me pediu 6 litros e são 3 litros por minuto, então eu vou levar no mínimo 2 minutos. Também uma coisa importante que eu marquei aqui é a unidade, que é joule por quilo por Celsius. Então eu tenho que ver isso daí, ó. Como ele já me deu a minha densidade em quilos, então já tá tudo ok a densidade. Tá em quilo, beleza. Aí o que eu vou fazer? Primeira etapa, certo? Aqui, ó, ele me deu, se vocês observarem, 320 watts. E o watts é o que? A minha potência. O que eu tinha aprendido de potência? Que potência é uma energia dividido pelo tempo. Então, minha primeira etapa vai ser justamente essa, analisar essa potência. Então, eu tenho aqui, ó, potência é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, ó, observe, se ele quer 6 litros de água e são 3 litros por minuto, então levaremos 2 minutos para fazer todo o processo, que isso é igual a 120 segundos. Ah, mas por que tu colocou em segundos e não colocou em minutos? Porque é o seguinte, gente, potência é energia por segundo, certo? Então, por isso que eu transformei em segundos. Naquela outra questão, a minha resposta, nessa questão daqui, ó, a minha resposta, ela deu em segundos, mas as minhas alternativas estavam em minutos, por isso que eu mudei. Mas nessa daqui, ele não pediu para eu transformar nada, a alternativa não está nada em minutos, em segundos, nada. Mas a gente sabe que potência é dada em segundos, beleza? Então, por isso que eu coloquei aqui em segundos. 2 minutos igual a 120 segundos. Mais uma coisa importante aqui, o watts é joule por segundo, justamente o que eu tinha falado, né? Que é a energia pelo tempo, ou seja, joule por segundo, que também foi o que aconteceu na nossa questão anterior, nessa daqui, ó. Por quê? Quando eu tinha falado aqui, ó, o calor específico está em joule, que eu disse, isso é referente justamente porque a gente está falando de potência. Por conta disso, porque potência é joule por segundo, a gente está falando de energia. Então aqui, ó, como watts, que é a unidade de potência, é igual a joule por segundo, então eu vou ter que 320 watts é igual a joule, que eu vou querer descobrir, dividido por 120. E esse joule vai estar justamente se referindo aqui, ó, a minha quantidade de calor, tá bom? Então, quando eu fizer essa continha assim, ó, meio pelos extremos, eu vou descobrir que quantidade de calor vai ser 38.400 joules, beleza?
Essa foi a minha primeira etapa do exercício. A gente vai agora para a segunda etapa. Já que eu já descobri minha quantidade de calor e descobri ela em joules, eu vou poder utilizá-la na minha fórmula do Q macete. Então, ó, Q é igual a M, que é a massa, vezes C, que é o meu calor específico, vezes ΔT, que é a minha variação de temperatura. Aí o que foi que eu botei? Observe, a massa não foi dada, então teremos que calcular a densidade. Isso é uma coisa muito importante. Ele não me deu a massa, ou seja, ele quis dificultar a minha vida, né? Mas nesse caso ele me deu o quê? Me deu a densidade. E eu sei que densidade é o quê? Densidade é massa dividido pelo volume. Então, se eu já tenho densidade, se eu tenho volume, eu posso descobrir a massa. Mas tem uma pequena complicação aí. Porque ele me deu o volume em litros e ele me deu a densidade em metros cúbicos. E 1 metro cúbico não é igual a 1 litro, então eu tenho que descobrir a relação de metros cúbicos com litros, certo? Eu sei o seguinte, que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se eu quero 6 litros, eu vou transformar isso em metros cúbicos. Então, ó, se 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, então 6 litros vai ser igual a 0,006 metros cúbicos, ok? Aí agora eu vou poder usar isso em densidade e descobrir qual a minha massa fornecida. Por quê? Eu sei que minha densidade está de quanto? 800 quilos por metros cúbicos. Então ficaria 800 quilos está para 1 metro cúbico. Assim como X, que é o que eu quero saber, né? Está para 0,006 metros cúbicos, que isso é referente ao que? A 6 litros, não é isso? Quando eu fizer aqui, ó, meio pelos extremos, eu vou descobrir que X é igual a 4,8 quilos. Daí eu vou separar essa minha informação e vou para mais uma etapa. Eu já descobri a minha massa, certo? Então, eu já descobri a massa, eu já descobri a quantidade de calor, eu já tenho o calor específico. Agora eu vou descobrir na verdade, eu não tenho calor específico, eu tenho a variação de temperatura. E agora eu vou descobrir o meu calor específico. Ah, mas como assim eu tenho variação de temperatura? Ele me deu no enunciado essa variação. Ele disse que a temperatura variou de 25 para 30, ou seja, a variação foi de 5. Ele estava com 25 e mudou para 30, ou seja, ele aumentou 5. Então, a variação de 5, beleza? Aí eu vou usar aqui na minha fórmula, ó. Que eu já tinha descoberto, era 38.400, coloquei aqui, ó. É igual a massa, que eu descobri aqui, que é 4,8 quilos. Lembrando que eu deixei em quilos e não botei em gramas, justamente porque o calor específico que ele me deu foi em quilos, tá? Então, 4,8 quilos, vezes Czinho, que é o meu calor específico, vezes a minha variação de temperatura, que é de 5, porque foi de 25 para 30, então 5. Quando eu calcular tudo isso aqui, eu vou descobrir que o meu calor específico é 1.600 joules quilo por Celsius. Ou seja, a minha alternativa seria letra A, tá ok? Letra A, por que letra A? Porque aqui ele pediu a quantidade de calor e aqui ele pediu o calor específico. Então, seria a alternativa A. Descansa um pouquinho, boas energias e vamos para a terceira questão. Já acaba, pessoal. Ana leva a sua garrafa térmica com água filtrada a temperatura de 20 Celsius. Coloque então na garrafa uma porção de 200 gramas de café que acabara de coar. A uma temperatura θ, ela não me disse qual a temperatura do café. Considerando-se a capacidade térmica da água de 100 calorias por Celsius, o calor específico sensível do café de 1 caloria por grama grau Celsius, e após algum tempo, a temperatura de equilíbrio do sistema garrafa-café ter atingido 60 gramas, pode-se afirmar que o valor de θ em Celsius é de quanto? Então, vamos observar isso daí. Vê só. Primeira coisa, ela me disse que ela tinha uma garrafa térmica com água
porque essa temperatura estava de 20, certo? E ela também tinha um café. E ela queria misturar esses dois para que os dois atingissem um equilíbrio de 60. Eu não sei se vocês estão lembrados que na aula passada a gente estava falando justamente sobre isso, troca de calor. E que eu falei que um corpo com maior quantidade de calor cede calor para um corpo com menor quantidade de calor. É justamente isso que vai acontecer aqui. O café, que tem maior quantidade de calor, que tem maior temperatura, vai ceder calor para a água, que tem menor temperatura e menor quantidade de calor, certo? É o que vai acontecer. E eles vão ficar nessa de cedendo calor até atingirem o equilíbrio. E nessa questão ele me disse que o equilíbrio seria atingido com 60 Celsius. Mas tem um porém, ela não me disse que temperatura esse café estaria. Ela só me disse a massa de café. Então a gente vai ter que descobrir isso daí. E também tem mais uma questão. Ela não me disse o calor específico da água e nem me disse a massa da água. Poxa, como é que eu vou calcular isso? Acontece que ela me deu o quê? Justamente a minha capacidade térmica. E o que foi que eu tinha dito antes? Que quando eu não tenho calor específico, quando eu não tenho massa, mas eu tenho capacidade térmica, então no lugar de calor específico e de massa eu vou utilizar capacidade térmica, beleza? Por quê? Porque capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico, ok? Então vamos lá. Vê só, o meu sistema vai ser justamente café mais garrafa, vai ser o meu sistema. E aqui vai ser quantidade de calor fornecido mais quantidade de calor cedido igual a zero. Por quê? Porque a mesma quantidade que eu estou lhe dando, você vai estar recebendo. Então, se a gente for anular isso daí, vai dar zero. São apenas sinais diferentes. Então, a quantidade fornecida mais a quantidade cedida é igual a zero, porque elas são iguais. Então, quem aqui na sua cabecinha assim vai estar fornecendo? Nesse caso, quem fornece é quem tem maior quantidade, não é isso? Então, seria o café que vai estar fornecendo e a água que vai estar recebendo. Eu botei aqui quantidade de calor fornecido e quantidade de calor cedido, mas na verdade seria quantidade de calor fornecido e quantidade de calor recebido, tá certo? Mas enfim, já é besteira. Aí vamos continuar aqui, ó. A gente vai justamente usar a mesma fórmula do que macete. Por que a gente ainda vai usar aqui macete? Porque eles estão mudando de temperatura e não de estado físico. É apenas a temperatura que está mudando, beleza? Então vai ser, ó, M, a massa do café, vezes o calor específico do café, vezes a variação de temperatura do café, mais a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Tudo isso igual a zero. Quem seria aqui a massa do café? Ele me deu, ó, a massa de 200. Quem seria o calor específico do café? Ele me deu também, é de 1. E quem seria a variação de temperatura? Bem, eu não sei. Eu sei que a temperatura de equilíbrio que os dois vão ter no final vai ser de 60. Mas eu não sei qual foi a temperatura inicial do café. Então eu vou usar θ, vou usar uma incógnita. Então vai ficar 60 menos θ, que seria a minha variação, né? Mas, aí aqui como eu tinha falado, ó, eu não tenho nem massa e nem calor específico, então eu vou usar capacidade térmica que ela me deu, ó. Capacidade térmica da garrafa igual assim. Então, capacidade térmica vezes a minha variação de temperatura. Da água, eu já sei a variação de temperatura. Por quê? Porque ele me disse que ela começou com 20. E quando atingiu o equilíbrio, ambos estavam com 60. Então, vai ser 60 menos 20, ou seja, 40, né? Quando eu resolver essa continha aqui, eu vou descobrir que a minha temperatura inicial do café foi justamente de 80. Então, daí seria minha resposta na letra E. Como eu disse aqui, ó. Para que o sistema atinja 60, é preciso que haja equilíbrio térmico entre a água e o café. E para que isso ocorra, é necessário haver troca de calor de um sistema para o outro. Então, assim, ó, eles vão estar trocando calor até que atinja o equilíbrio de 60, beleza? É isso aí, mais uma questãozinha. Quarta questão, penúltima questão, a gente já termina. No calorímetro, a capacidade térmica é de 10. Capacidade térmica, viu? Tem-se uma substância líquida de massa 200 gramas
e calor específico 0,2 calorias gramas Celsius a 60 Celsius. Adiciona-se nesse calorímetro uma massa de 100 gramas e de calor específico 0,1 calorias por gramas Celsius. A temperatura é de 30 Celsius. A temperatura de equilíbrio vai ser de que? Vê, tá meio confusa essa questão. Ele tá me dando 3 sistemas diferentes. Ele me disse que tem um calorímetro e que nele tem uma substância líquida, não é isso? E que depois vai ser adicionado uma massa que tem um certo calor específico. Então a gente vai, e vão todos atingir um equilíbrio. Então a gente vai ter que ver etapa por etapa. Como eu já tinha falado antes, calor fornecido mais calor cedido é igual a 0. Então vê só. Aqui eu vou analisar primeiro isso daqui, ó. Isso seria justamente o que ele falou no início, um calorímetro de capacidade térmica 10. Então, calorímetro de capacidade térmica. Então, a capacidade térmica dele vezes a variação de temperatura dele, mais uma substância de massa tanto com calor específico tanto. Então, ó, mais uma substância que tem um certo calor específico, que ele me deu que foi 0,2, mais uma massa que ele me deu que foi de 200, mais uma variação de temperatura que eu ainda não sei de quanto foi, mas eu sei que a temperatura inicial era de 60, né, que tem aqui. E depois ele adicionou mais uma substância, que essa substância tinha uma massa, que é aqui, ó, a massa de 100, mais um calor específico de 0,1, mais uma variação de temperatura que eu também não sei de quanto foi, mas eu sei que a temperatura inicial dele foi de 30. Então, esses 3 sistemas estão todos juntos e eu vou uni-los. E cada um eu vou usar a sua fórmula específica. Como no primeiro sistema do calorímetro, ele não me deu massa e ele não me deu calor específico, eu usei apenas a capacidade térmica vezes a sua temperatura e somei com o próximo sistema, que eu tinha massa, que eu tinha calor específico e que eu tinha variação de temperatura. E somei também com o terceiro sistema, que eu também tinha massa, calor específico e temperatura. Porém, o que ele me pergunta? Ele está me perguntando qual a temperatura final. Então, eu não sei ainda qual a final, por isso eu vou chamar a final de θ, ok? Vamos lá. B, capacidade térmica do primeiro sisteminha foi de 10. Então, 10 vezes θ, que eu não sei que vai ser justamente a minha temperatura final, menos 60, que foi a minha temperatura inicial. Mais o meu segundo sisteminha, que teve a massa de 200 vezes o calor específico de 0,2 vezes a variação de temperatura, que seria a temperatura final, que eu não sei quem é, menos a inicial, que é de 60. Mais o meu terceiro sistema, que teve a massa de 100 vezes o seu calor específico de 0,1 vezes sua variação de temperatura, que eu não sei qual foi a final, então eu vou chamar de θ, menos 30, que foi a inicial, tudo isso igual a 0. Resolvendo, ficou 10 θ, né, que eu fiz 10 vezes θ e depois 10 vezes 60. Aí ficou 10 θ menos 200, mais 400, ou 40 θ menos 24, aqui tá errado, eu vou corrigir isso aqui, gente, mas aqui seria 2.400 mais 10 θ menos 300 igual a 0, porque aqui deu algum erro no slide, mas seria o seguinte, ó, seria 200 vezes 0,2, isso daria 20, certo? Aí no caso, 20 não, 40, desculpa, esse daqui daria 40, que foi justamente o que deu 40 θ. Aí 40 vezes menos 60 daria aqui 2.400, ok? Aí 2.400 e aqui seria mais 10 θ menos 300, ok? Vou tentar corrigir isso daqui para vocês entenderem melhor. Aí aqui, no caso, ficaria 60 θ igual a 3.300 e θ igual a 55, resposta
Letra A. Vamos para a próxima questão? Uma última questão. Uma bola de 0,8 kg que é abandonada do repouso a uma altura de 5 metros após chocar-se com o solo, altura 0, retorna à altura de 4 metros. Adote G, que é a gravidade, igual a 10. Se a perda de energia mecânica da bola pudesse ser usada exclusivamente no aquecimento de 10 gramas de água, ele me deu aí o calor específico, E me deu quanto equivale uma caloria. Ele disse que uma caloria vale igual a 4,2 joules. A elevação da temperatura da água seria de quanto, pessoal? Ele me disse que essa bola vai ser abandonada do repouso. Essa bola tem um peso de 8,4 e vai ser abandonada de uma altura de 5 metros. Ela vai bater no chão e vai voltar a uma altura de 4 metros. Aí ele diz: se a perda de energia mecânica da bola pudesse ser usada exclusivamente para o aquecimento. Vê só, a perda de energia. Então ele quer saber apenas a energia dissipada. Então, a perda de energia foi de quanto? Vê só, se ela caiu de 5 metros e conseguiu voltar a subir novamente 4, então a variação, a perda de energia foi justamente de 1 metro, tá bom? Então, vou justamente usar essa altura de 1. Vê só, é mais um assuntozinho que ele faz parte, na verdade, de Física 1. Mas, como eu falei, todos os assuntos de física estão interligados. Então, a gente vai usar aqui energia potencial. O que é energia potencial? Energia potencial é a massa vezes gravidade vezes altura. Então, minha energia potencial ela vai ser automaticamente revertida em quantidade de calor. Por quê? Essa energia potencial vai ser energia dissipada. Essa energia dissipada vai ser transformada em quantidade de calor. Então, a gente quer saber quanto essa energia vai conseguir aquecer aquela água, certo? Aquela quantidade de água. Então, vê, mgh é igual a quantidade de calor sensível, que seria M vezes C vezes ΔT. Aí eu obtenho uma observação. A bola, ao retornar, voltou a uma altura de 1 metro menor, ou seja, sua energia perdida foi equivalente a essa altura de 1 metro. Por isso, ao calcularmos a energia dissipada que serve para aquecer 10 gramas de água, usamos H igual a 1. Então, fica assim, ó. 8,4, que seria justamente a minha massa da bola, no caso, nessa formulazinha daqui, a massa, que é 8,4, vezes 10, que é a minha gravidade, vezes a altura, que seria de 1, que foi justamente a altura que foi perdida, que foi dissipada, igual a massa da água, que ele me deu, vezes o calor específico. Aí você pode perguntar, mas por que você usou o calor específico como em joule e não como caloria? Porque a gente está falando de energia, então a energia a gente vai usar joule. Por isso que ele disse que uma caloria é igual a 4,2 joules. Então a gente vai usar aqui em joules. Vezes a variação de temperatura, que é justamente o que é que ele quer saber. O quanto essa temperatura vai poder aumentar, vai poder variar. Então aqui eu vou descobrir como resolver isso, que a minha variação de temperatura foi de 2. Então aí a minha alternativa seria A. Entenderam, gente? Então é isso, terminamos por hoje. Espero que mesmo diante de tanta confusão, alguns erros aí que aconteceram no slide, vocês tenham entendido bem a aula. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, não esqueçam de fazer os exercícios, tá bom? Foi tudo muito corrido esse tempo, mas espero que tenha dado tudo certo. E é isso aí, um beijão a todos. Tchau, tchau.